E eu creio que o Senhor me trouxe hoje aqui para falar com você uma palavra que tem queimado o meu coração, que eu falei em alguns momentos especiais, como essa semana, para os pastores da Vale, da região, do estado. Eu falei sobre o Deus que move ciclos e estações. E eu falava com eles que nós, na Vale, acreditamos que nós estamos numa virada de ciclo também. E eu falei com eles assim brincando, eu acho que eu tenho uma numerologia, e a minha superstição espiritual me fala sobre os ciclos de 7. E para nossa história na Vale também, nós estamos entrando agora num novo período de 7 anos. E é maravilhoso vocês estarem no aniversário, hoje, 21 anos, encerrando um ciclo físico, geográfico, de espaço, indo para um local próprio. Oh, aleluia, isso é maravilhoso. Não vai pagar mais aluguel, oh, aleluia. É um sonho. Mas eu quero compartilhar, aproveitar esse tempo que eu tenho, sobre o que isso significa no mundo espiritual e o que essa janela de oportunidade pode trazer para a sua vida pessoal e familiar. Uma coisa é, na coletividade, eu como igreja e corpo, entrar com a minha liderança para um novo tempo em todos os sentidos. Domingo que vem vocês já não estarão mais aqui, aleluia. Você vai me convidar para estar no novo local? Vai? Estou com tanta expectativa. Agora, o que pode mudar na sua vida espiritual e pessoal, fora no sentido de corpo como igreja? Fora o sentido de domingo que vem você está celebrando num local novo, maravilhoso, presente de Deus. Isso já é bênção demais. Você se alegra com o corpo, com a igreja, porque você é membro do corpo e você de fato está sendo presenteado. Por isso que o pastor Mateus falou, dê parabéns ao seu irmão, que de fato essa história é sua. Agora, será que tem algo mais profundo, de um impacto de ciclo também para a minha vida no contexto pessoal? É isso que eu quero compartilhar com você hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta mais bonito, charmoso, maravilhoso da Bíblia. Você já sabe qual é, né? Abra lá, Daniel capítulo 2, versículo de número 21. Daniel capítulo 2, verso 21. Se você puder tomar nota de princípios que eu quero compartilhar hoje com você, eu creio que vai ser especial você não se esquecer do que eu quero, da parte do Senhor, compartilhar com você. Você achou? Amém? Diz assim, Ele muda as épocas e as estações. Então diga, o meu Deus, Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas. Diga comigo, Ele revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Coloca a tua mão sobre o teu coração, na sua cabeça e fala, revela, Pai, o que o Senhor quer falar comigo. Traz revelação diretiva, pessoal, traz palavra rema. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos que possamos viver o melhor final de ano da nossa história até agora, para a tua glória, amém? Diga para quem está ao teu lado, se prepara, Deus vai trazer revelação. Agora diga para outro irmão, se prepara para o melhor dezembro da sua vida até hoje. Domingo que vem vocês vão se alegrar demais, vai fazer festa, o Mateus vai tirar foto, vai filmar, vai me mostrar a alegria da Light, amém? Porque é tempo de celebração, você concorda? Agora, nós precisamos buscar uma unção de discernimento e revelação quando Deus está mudando ciclos e estações. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que no verso de número 21, existem duas palavras na língua hebraica com respeito a tempo, com respeito a momentos. Aqui está falando épocas e estações. Épocas e estações. Se você estudar, são duas palavras em hebraico diferentes uma da outra.
Então Deus está mudando uma época e Ele está mudando uma estação. E a Bíblia fala que quando Ele muda essas épocas e estações, Ele muda o governo, Ele destrona reis, e Ele pode estabelecer novos reis, e aí Ele libera uma nova porção de sabedoria, de conhecimento e de discernimento. Então duas coisas estão ligadas com a mudança de ciclo e estação na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Quando o ciclo muda, Deus libera uma nova unção de governo e de revelação. Eu vou repetir: quando o ciclo muda, Deus libera um novo nível de governo e de revelação. Quando Deus libera uma nova unção no governo, Ele está estabelecendo um novo nível de autoridade. Uau, você não está entendendo coisas profundas aqui. Para o nível de igreja, quando Deus muda um ciclo e uma estação, Ele libera um novo nível de autoridade, um novo nível de governo, de estabelecimento. Ele alarga as fronteiras, Ele leva aquela igreja a possuir algo novo que antes ela não tinha. E Ele libera um novo nível de sabedoria e revelação, um novo nível de conhecimento, de discernimento, de coisas mais profundas que Ele quer fazer. Eu acredito que quando Deus permite uma mudança geográfica, uma mudança de lugar igual vocês vão viver, isso está revelando algo que acontece no mundo espiritual também. É óbvio que eu não preciso mudar geograficamente de lugar, de cidade ou bairro, para que Deus mude a minha condição espiritual. É claro que não. Mas eu acredito que todas as vezes que acontecem mudanças geográficas, Deus está mudando situações espirituais. Quando você estuda isso na Bíblia, quando Deus conduzia o povo de Israel com aquela nuvem, a Bíblia diz que quando a nuvem se movia, era sinal que um novo lugar chegaria, uma nova estação, um novo ambiente, um novo lugar. O problema é que aquele povo deveria decidir a entrar debaixo da nuvem e ir para o lugar que ela levasse. E se você estudar bem a Bíblia, você vai ver que eles tinham um livre-arbítrio, e algumas pessoas decidiram não acompanhar a nuvem em alguns momentos. Por quê? Porque acompanhar a nuvem determinava pagar de um preço que nem todos estavam dispostos. Desmontar a casa, as estruturas, tirar tudo que foi formado ali aquele tempo. Então eu teria que deixar para trás o meu investimento, a cerca que eu criei, a plantação, a lavoura, o lugar que eu criei para o gado, para as ovelhas, deixar a minha casa que eu investi nela, agora desmontar e levar o que eu poderia reaproveitar, e ir para um lugar novo, desconhecido, que talvez eu acho que não seria tão bom ou agradável do lugar que eu estava. Por isso, eu quero te ensinar que quando Deus muda ciclos e estações, isso não acontece automaticamente, como Deus te empurrasse para aquele lugar. Não é assim que funciona. Deus traz revelação para você escolher entrar na nova estação que Ele está estabelecendo, um novo ciclo. É por isso que muitas pessoas não avançam em novos ciclos de crescimento, porque elas acham que isso é automático da parte de Deus. É como se Deus mudasse as estações da primavera para o verão, para o inverno ou outono, de uma maneira que você não tivesse nenhuma parte nisso, dizendo: se mudou, isso não tem nada a ver comigo. Não, espiritualmente falando, Deus não age assim. É diferente do mover na parte natural. Você precisa provocar crescimentos, porque crescimento espiritual não é como crescimento natural. Não se dá se você quer ou não, porque se você falar que não quer se envelhecer, não vai mudar nada, os anos vão se passar e você vai ver no espelho. Mas espiritualmente falando, você pode escolher não amadurecer, não avançar em maturidade e não crescer. E é por isso que você vê eternos bebês espirituais, ou igrejas que não têm um crescimento em maturidade e revelação como Deus queria. E o porquê? Porque ela não provocou ou não quis entrar naquela porta que Deus abriu, dizendo: eu tenho estabelecido agora uma oportunidade, uma janela para o novo ciclo. Eu quero te mostrar isso agora, de uma maneira prática, no Novo Testamento, na vida dos discípulos. Eu quero que você marque aí a sua Bíblia, que nós vamos voltar para Daniel. Eu quero fazer uma comparação com Atos 1. Quando Deus estava mudando um ciclo, Atos capítulo de número 1,
A Bíblia diz que os discípulos viram e perceberam a mudança de ciclo, porque Jesus estava ressuscitado, e ele iria passar 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino, que ele já havia ensinado, e agora ele ia trazer profundidade. Mas eles sabiam que ele seria assunto aos céus agora. Os 40 dias se passaram. Então o Senhor está trazendo as instruções finais. Em Atos 1, verso 6, eles fazem uma pergunta sobre esses ciclos e estações. Olha aí, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Eles queriam saber se aquele ciclo ia estabelecer o novo governo. Lembra que eu te falei que um ciclo traz um governo e um novo nível de revelação e sabedoria? Eles tinham essa percepção. Então é agora que o novo reino, a nova autoridade, o novo alcance virá. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque o que eles estão perguntando é algo objetivo e literal. Eles estavam perguntando sobre o estabelecimento de um novo rei, da descendência de Davi, para a libertação da nação de Israel. Eles estavam com uma pergunta política, social e econômica. Agora o verso de número 7, Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou as épocas. É interessante que agora no grego há uma coisa muito parecida com a resposta dada a Daniel, ou revelada através do profeta Daniel, na língua hebraica. Só que agora no grego tornou mais fácil a nossa compreensão, porque quando você vai estudar no original essas duas palavras, o Senhor está usando duas palavras no grego totalmente diferentes. O Senhor está dizendo: não compete você saber o cronos ou o kairos, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus fez uma distinção e uma revelação clara, que na nossa vida com Deus, Deus move no cronos e no kairos. O cronos, para você entender, é o tempo do relógio, das 24 horas do dia. Você deve saber que o seu cronos, para Deus, está em contagem regressiva. É a verdade. Você não sabe a hora que o Senhor estabeleceu para te levar, para falar: aqui terminou os seus dias escrito, e agora eu vou te levar para a eternidade. Você não sabe, eu também não. O Senhor não nos deu essa revelação, não compete a nós saber isso do amanhã. Mas a palavra época usada por Jesus é a palavra kairos, que significa tempo exato, ou tempo de Deus. Talvez você já ouviu isso, que existe o cronos e o kairos, mas na prática nós temos dificuldade de entender como que Deus muda esse kairos. O kairos é o tempo de Deus, o cronos é o meu tempo. Talvez a maior prova que Deus dá de fé à sua igreja, as promessas, é lidar com o tempo. E nós não sabemos lidar com essa prova, se ela está no nível do kairos, ou se ela está no nível do cronos. E nós viciamos tanto no cronos, porque ele que está no nosso pulso, ele que está na nossa biologia, no nosso relógio biológico, ele que está com o sol e com a lua, que nós então conversamos com Deus, no sentido dos 24 horas do dia, das 7 dias por semana e dos meses. E por isso nós achamos que Deus está demorando. Por que demorou tanto tempo para Deus trazer a nossa casa, para Deus mudar uma realidade, para Deus trazer uma resposta? Já é dito que o tempo é a maior prova de fé das promessas de Deus. Agora, seria mais fácil se eu entrasse no nível espiritual de revelação e sabedoria, para compreender que Deus trabalha com kairos, o tempo perfeito. A Bíblia fala que no tempo perfeito, no findar dos tempos, Ele enviou o Filho na consumação dos séculos. Então o tempo da vinda de Jesus foi no kairos, no tempo perfeito de Deus. E você estuda desde Gênesis, Apocalipse, esse Deus mudando ciclos e estações, determinados pelo seu kairos, não pelo nosso cronos. Esse que é o grande problema. Quando nós queremos estabelecer uma mudança de ciclo baseada no cronos, nós falhamos. E essa poderia ser a falha desses discípulos. Então o cronos é agora. O Senhor já ressuscitou, e agora é o momento que o Senhor vem para libertar Israel do Império Romano. E o Senhor diz: sobre isso, sobre essa pergunta, não compete você saber o cronos, ou kairos, melhor dizendo, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sobre essa pergunta o Senhor diz: não vou revelar, isso é uma
é determinado pelo Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso só aconteceria quando o Filho voltasse pela segunda vez. E Jesus tinha dito que somente o Pai saberia aquela hora que a trombeta soará. Então o Kairós de Deus ligou uma pergunta natural com uma resposta espiritual. Esse momento do estabelecimento de um reinado milenar está ligado com aquilo que Jesus disse: vocês não sabem, só o Pai sabe. A hora que a trombeta soará, que Ele vai dizer: acabou, findar do mundo, e agora o estabelecimento da eternidade. Não está estabelecido a você. Porém, a Bíblia fala que sobre outras circunstâncias e situações, o Pai quer revelar aos seus profetas o que Ele tem para fazer. A Bíblia diz que Ele não fará nada se não revelar aos seus profetas. E a igreja é a geração profética. Deus quer sim que você saiba muita coisa que Ele está preparando no Kairós dEle para a sua vida. Para quê? Para você estar preparado, gerar fé, gerar expectativa, fazer a mala, ficar preparado com o cajado na mão, sandália nos pés, preparado para que a porta da oportunidade abra e você entre nela. Você está entendendo? E eu creio que esses são os dias que a porta da oportunidade foi aberta para Light. Agora você acha que é só mudar de geografia? Não, é mudar para um novo ciclo de governo e de revelação, de estabelecimento, de conquista e de colheita. Você recebe isso? Mas isso não é só no nível do crescimento numérico da igreja, no número de discípulos. Isso está ligado sobre a sua qualidade de vida espiritual. Se prepara para você amadurecer e crescer. Quanto mais maturidade, mais frutificação você terá para a glória de Deus. Você recebe isso? Então eu creio que o novo ciclo, uma nova estação, nos leva assim ao novo de Deus. O tempo de colheita, de semear o que eu semeei em lágrima, e agora eu vou trazer com júbilo os feixes que o Senhor vai me dar. Esse é o livro de Salmos, amém? Agora, somente Deus sabe o que foi semeado em lágrima, mas em público todos verão a sua celebração. Como que eu sei, pastor, que é o tempo dos feixes, para eu me alegrar e celebrar como nunca antes? Primeiro, você precisa estar atento a esse mover profético. E quando Deus usa alguém para liberar para você sinais e falando: Deus está mudando ciclos e estações, eu preciso então estar preparado para tomar posse. Eu vou repetir. Tudo sinaliza, Deus está movendo mudanças de ciclos e estações. Chegou o Kairós de Deus, resposta de oração. Nós estamos orando por muito tempo, por muita coisa, e Deus fala: é agora, é essa semana. Então agora eu preciso tomar posse. O tomar posse é eu entrar dentro da terra prometida e colocar o meu pé lá. Não é apenas eu ver. Eu preciso ir lá e guerrear e tomar posse daquilo que o Senhor já me deu. Você está entendendo? Amém? Por isso, quando eu estava ouvindo isso da parte do Senhor, crendo que o novo tempo virá, eu ouvi essa palavra do pastor Cote, que me abençoou muito, sobre o que ele crê sobre os 3 Cs, quando Deus trabalha essas mudanças de ciclos e estações. Então, você precisa entender que Deus vai trabalhar em ciclos, em círculos e em circuitos. Eu não sei se você já ouviu ele falando sobre isso, mas eu fui muito abençoado e entendi, é verdade? No que eu estava estudando sobre o livro do profeta Daniel, eu entendi que Deus estava mudando um ciclo, liberando um novo círculo para um novo circuito. Vamos tentar gravar isso? Fala para o irmão que está ao teu lado, para ele memorizar. Deus está mudando o seu ciclo, trazendo um novo círculo, liberando um novo circuito. Parece trava-língua, né? Pastor, já confundi tudo. É só você lembrar o significado. O que é um ciclo? É uma mudança de kairós, de tempo. O tempo mudou. A estação mudou. Para uma estação nova, não cabe a mesma roupa. Eu vou repetir. Uma estação nova, não cabe a roupa antiga. É uma roupa nova. Para um ciclo novo, eu preciso liberar de coisas passadas para agarrar as coisas novas. Se eu estiver agarrado em coisas passadas, em estruturas velhas, o novo ciclo não virá. Eu vou voltar nisso. Grava aí. O que é um círculo? Um círculo é uma revelação que o ciclo mudou. O círculo fala de novos relacionamentos, de novos alcances, de novas pessoas.
portas de Deus são bem-vindas através de pessoas. Quando Deus abre uma nova porta, Ele estabelece novos relacionamentos. Isso é muito profundo. Novo círculo me leva a uma nova abrangência geográfica espiritual. Isto é, quando Deus amplia a minha tenda, Ele ampliou o meu círculo de influência, de contato, de abrangência e de transformação. Isso não acontece só na vida da igreja, mas isso acontece na vida de uma empresa, de uma família, de um sonho, de um empreendimento e de uma visão. Tudo que Deus quer fazer crescer e avançar está ligado aos 3 Cs. Ele muda o ciclo, aí Ele vai mudar então o círculo, para por fim mudar o circuito. Então, o segundo C, o círculo, fala que para eu alcançar um novo nível de governo e de estabelecimento, eu vou precisar de novas influências relacionais. Deus, quando muda o ciclo de alguém, Ele coloca aquela pessoa num novo círculo que antes ela achava que nunca estaria. Se você crê que Deus vai mudar o ciclo da sua empresa, talvez você não imagina que Ele vai te colocar num novo círculo de empresários que estão muito mais longe ou alto que você nunca achou que estaria sentado naquela mesa. Mas quando Ele muda o seu ciclo, Ele muda o seu círculo e coloca você na influência de pessoas com um governo muito maior. Quem está entendendo isso, diga amém. Pode isso acontecer em coisas pequenininhas, em coisas que você acha que são pequenos começos, um empreendimento tão simples, tão frágil, que Deus te dá. Mas quando Ele vai mudando o ciclo daquilo, Ele então muda o círculo. Novas pessoas, nova abrangência, novas conquistas, novos relacionamentos. Para entrar no terceiro C, que é o C do circuito. O circuito fala de novos caminhos. Circuito é um lugar que eu atravesso, o que eu vou fazer, diferente do que eu fazia antes. Isso parece tão simples, porque de uma maneira natural, isso é uma evidência. Quando eu mudo o meu tempo, eu vou mudar os meus relacionamentos, e relacionamentos mudam caminhos. Eu sei que talvez você não vai fazer o mesmo caminho domingo que vem, que você fez nos últimos domingos da sua vida. Agora o caminho é novo, aleluia. E eu profetizo, Deus tem um caminho novo aberto para você, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor? Então, dada essa introdução, de você entender sobre o ciclo, sobre o círculo e sobre o circuito, a parte que eu quero prática agora é te ensinar a como de fato você entrar nisso, porque alguns entram e outros não. Alguns veem a nuvem andar, mas ficam para trás, ficam à margem. Por mais que geograficamente foi, o coração não foi, a mentalidade não foi, o chamado, o ministério não foi, não alcançou. E se você não vai com quem vai à frente, o círculo muda. E a pergunta é: se o ciclo não mudou, você estará nos novos círculos? Quando você não entende isso com a maturidade certa, você faz de vítima, dizendo: está vendo? Agora eu não presto mais. Agora, quando a igreja era pequenininha, e dependia de mim. Mas agora que a igreja cresceu, parece que eu sou descartável. Meu amado, quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas feridas, porque elas não acompanharam o crescimento e acharam que foi culpa da liderança, acharam que foi culpa do pastor, foi culpa das pessoas que deixaram ela para trás, mas ela não percebe a autorresponsabilidade, que foi ela que não escolheu entrar no novo ciclo, para o novo círculo, para o novo circuito. A culpa não é de ninguém, nem de Deus, é dela mesma. Quando você tem essa autorresponsabilidade, você fala: pastor, o que eu tenho que fazer para estar nesse time de gente que está crescendo para o novo de Deus? Eu vou te dar alguns passos. Na verdade, eu quero te ensinar 3 princípios. O primeiro, vamos voltar para Daniel e vamos aprender com a vida desse profeta. Quando ele começa a orar, quando ele começa a buscar a Deus, lá no capítulo 9, acontece algo sobrenatural.
Daniel 9, verso de número 2, a Bíblia fala que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Meu amado, não vai dar tempo de eu entrar num estudo profundo sobre a escatologia no Velho Testamento, sobre a profundidade que as revelações que Deus deu a Daniel, nem muito menos a outra parte futura das 70 semanas. Isso fica para um outro momento. Mas agora eu quero te falar, simplesmente, que quando Daniel começou a buscar as escrituras que ele tinha, a palavra de Deus, já escrita, já deixada, já revelada, ele compreendeu que Deus tinha usado o profeta Jeremias para anunciar e decretar que o tempo do exílio era 70 anos, e que já tinha se findado, que já tinha passado aquele ciclo. Houve um despertamento, houve uma palavra profética, uma visão profética dizendo: opa, pelas escrituras, eu estou vendo, o ciclo passou. Como que alguém se move em mudanças de ciclos? Não é na garupa da moto de alguém, mas é quando ele tem uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Hoje às 5:30 da manhã, lá orando com os legendários, eu glorificava a Deus, porque o segundo domingo de dezembro, no Brasil e em várias nações, é celebrado o dia da Bíblia. Você pode dizer glória a Deus? Você ama a palavra de Deus? E eu falava lá com os legendários: quantas nações gemem, choram por ter o privilégio de carregar a Bíblia livremente, não podem. Eles têm que decorar pequenas porções, porque se forem pegos com a Bíblia, morrem. E nós temos Bíblia de todo jeito na nossa estante, e somos uma das nações que menos lê Bíblia. O fato de você não ter intimidade, vida na palavra, esse devocional seu, pessoal, está impedindo você de discernir os novos ciclos, de entrar nele. Então a primeira chave prática que leva alguém na individualidade e como igreja a entrar no novo ciclo é a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a ser luz para o seu caminho, lâmpada. Ela abriu o seu entendimento dizendo: opa, pela palavra eu estou entendendo, Deus está mudando uma estação na minha vida, Deus está mudando um círculo, Deus está mudando um círculo, e Deus está mudando um circuito. É a palavra de Deus que te revela isso. O problema é que nós estamos trocando a Bíblia pelos podcasts, estamos trocando a Bíblia por ficar ouvindo os devocionais, estamos trocando a Bíblia para ouvir a palavra mastigada na boca de alguém. Tudo isso é bênção. Esse ano eu tenho ministrado um devocional toda manhã para muitas pessoas que estão recebendo e dando testemunho. Mas um dos devocionais eu falei: eu preferia que você me ouvisse menos e lesse mais a Bíblia. Perdi um tanto de seguidor naquele dia lá. Talvez o efeito saiu ao contrário, mas eu fiquei feliz. Eu falei: se o tempo que você tem para ficar ouvindo o meu devocional, você gastasse com a palavra, eu creio que o céu se alegraria mais. Porque a minha palavra devocional deveria ser algo para complementar, te ajudar, uma ferramenta plus, a mais. Mas diga para o seu irmão: nada pode substituir a palavra de Deus na sua vida. Quem está comigo nessa? Então eu profetizo: essa igreja vai se aprofundar na revelação da palavra. A palavra de Deus vai ser poderosa, liberada, a voz profética para Belo Horizonte e para o Brasil. Amém? Glória a Deus. Então Daniel tinha uma experiência com anjos, uma experiência mística. O anjo poderia ter revelado para ele o próprio Deus, mas a Bíblia diz que foi quando ele estava meditando, estudando, ele compreendeu. Compreender é um resultado de estudo, de buscar. E ele fala que eu entendi pelas escrituras, conforme a palavra que o Senhor deu ao profeta Jeremias, que o ciclo já passou. Ciclos passam e portas se abrem pela revelação das escrituras na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você está abrindo a Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus falar com você. Aí um irmão disse para o pastor: pastor, mas eu não queria que fosse assim, eu queria ouvir a voz de Deus audível. Aí o pastor falou para ele: é só você ler a Bíblia de voz alta. Deus está falando audivelmente. Não, pastor, mas não queria com a minha voz. Ah, tem um aplicativo aqui, ó, que você pode colocar a Bíblia em áudio, é a voz de outra pessoa.
mas continua sendo a palavra de Deus, continua sendo a voz de Deus, porque você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos aplaudir o Senhor pelo dia da Bíblia. Obrigado a Deus, por esse domingo, celebramos a palavra. Essa é a primeira chave, é o mergulhar, é aprofundar no estudo da palavra. A segunda chave, que a gente vê na vida de Daniel, é que no verso 4, depois de compreender isso, ele começa a um mover de oração. Orei ao Senhor. Ele começa a orar. Meu irmão, o que desata ciclos, abre o céu, é a oração. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, que quando Jesus estava orando, o céu se abriu e se ouviu uma voz. Toda vez que você ora, o céu se abre e a voz é liberada do trono. Você crê? Toda vez que você ora, o céu se abre e uma voz é liberada do trono. Ele prometeu, a oração de um justo é eficaz, funciona, meu irmão. Pastor, mas eu não estou ouvindo. Você vai aprender a sintonizar, porque oração não é um monólogo, é um diálogo. Deus nessa manhã está falando coisas pessoais com você, Ele está trazendo revelação diretiva, palavra rema. Você precisa ter ouvido para ouvir, amém? Então a segunda chave é uma vida de oração. Quando um ciclo muda, o mover de oração deve mudar, deve ter profundidade. Você deve orar falando: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me derramar mais na intimidade da oração. Eu não quero orar como eu estava orando antes, eu quero crescer no mover de oração. E a gente vê o profeta Daniel crescendo no mover de intercessão, de oração, de confissão pública e coletiva pelos pecados. Deus colocou ele como um intercessor. Então, pela palavra e pela oração, ciclos e círculos e circuitos da vida espiritual são mudados. De repente você está numa nova abrangência de unção e mover de Deus, que Deus pode te usar para coisas ainda maiores. Aleluia. Você está entendendo? Você quer ser usado por Deus para coisas maiores? Foi o Espírito Santo que colocou esse desejo ao seu coração, eu creio. Amém? O terceira chave está no capítulo 10, verso 3. Vamos a partir do verso 2. Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando e não comi nada. A terceira chave que libera, que leva você a possar do novo ciclo, é o mover de jejum. Meu amado, nós terminamos agora 21 dias de jejum e começamos a ver tanto mover, tanta resposta de oração, porque Jesus disse que o jejum seria parte da vida da igreja. Ele diz: quando jejuares, no Sermão da Montanha. Ali não está escrito se jejuares, não, é quando jejuar, porque ele sabia que nós iríamos ter esse hábito da constância do jejum. E o jejum, há um poder especial que Jesus disse, de liberação no mundo espiritual. Então, se apossar da nova estação, do tempo do Kairos, que Deus está falando, é agora que eu quero mover, leva você a mergulhar no novo nível com a palavra, no novo nível de oração, no novo nível do jejum. Amados, esses 3 níveis devem ter um crescimento na sua vida. Jejuar com experiências que você nunca teve antes. Orar com experiências que você nunca teve antes. Amém? Um envolvimento com a palavra, cujo você nunca teve antes. Aleluia. Sabe por que vai acontecer? Eu profetizo que essa nova estação aberta vai te produzir um nível de experiência e de altitude em Deus, por causa da sua nova atitude, como a do profeta Daniel. Então repita bem alto comigo: a minha atitude determina a minha altitude. Então vamos fazer dessa maneira para você lembrar. Fala: a minha nova atitude vai determinar a minha nova altitude. Então profetiza para quem está perto de você: nós vamos mudar de lugar e eu vou ser um crente mais fiel a Jesus. Fala para ele: nós vamos mudar de lugar, nós vamos melhorar como igreja. Fala para ele: você vai estar até mais bonito. Você vai ver lá, vai estar mais bonito, eu creio. Você crê também? Cada ano que passa eu estou ficando mais bonito, é um milagre, eu não sei. Você também não concorda com você, não? Mostra uma foto para o seu irmão de 30 anos atrás, se você tem coragem. Magro que dava dó. Fala para o seu irmão: você melhorou demais. Fala para ele: aleluia. O cabelo do pastor Mateus, eu fiquei impressionado. Está muito mais bonito, não é?
cresceu, está até caindo cabelo, ele falou. Então a palavra, a oração e o jejum. Agora eu quero te dar a última chave, que essa é uma experiência prática que eu vivi. Quando parecia na minha vida, eu quero terminar com esse testemunho, que o ciclo lá em Campo Belo não mudava. Por alguns anos, eu estava clamando e jejuando para um novo lugar. Passei uma experiência semelhante com o que o pastor Mateus e vocês passaram. E não tinha lugar para a igreja. Ninguém nos queria. Passamos uma fase de perseguição e era gemer em dor. Nós tínhamos o prazo de liberar o imóvel, eu não tinha para onde ir. E nós fomos para um lugar muito ruim, cheio de pilastra. Lá foi um tempo de provação, não tinha estacionamento, uma rua estreita. Que luta! Todo mundo que ia lá falava, pastor, que lugar estranho. Clame a Deus. Eu falei, estou clamando, mas a porta não abriu. E eu fui para o monte reclamar com Deus. Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando, e o Senhor não desata nada, o Senhor não muda. O que está acontecendo? Parecia que eu estava transferindo a culpa para Deus. Deus estava me ensinando a ter chaves para entrar naquele kairos, um tempo exato. E Deus nos deu a misericórdia de ir para um lugar passageiro para resolver aquele problema da expulsão do imóvel. E a igreja estava crescendo. E eu falei, Senhor, nós estamos fazendo 3 cultos por domingo. Os meninos pequenos, eu trabalhando demais. Nós tínhamos 2 cultos na semana, 3 cultos durante a semana, cheios, um lugar muito quente. E eu estava clamando pelo lugar novo. E eu fui fazer uma campanha de oração, orando, jejuando, aplicando essas chaves, lendo a palavra de Deus, entendendo o ciclo, mas eu achava que estava demorando demais, porque eu estava no meu cronos. Até que naquele monte, o Senhor falou comigo claramente, que Ele queria que eu usasse uma chave, que eu vou te ensinar agora, que aquela chave ia desatar o ciclo, iria liberar o que Deus já estava mudando no kairos dele, mas Ele queria que eu me apossasse do novo usando aquela chave. Eu falei, Senhor, eu já estou orando demais, lendo a Bíblia, jejuando, o que chave é essa? O Senhor me ensinou a chave do sacrifício. O Senhor falou, coloque uma oferta no altar, aquilo que te custe algo. Não é uma oferta como você dá a cada culto, é uma oferta que vai sair do seu bolso, mas nunca mais vai sair da sua história e do seu coração. Aí eu falei, Senhor, como que é? Eu quero que você me dê o que você tem de mais valor hoje. Naquele ciclo a gente tinha acabado, pouco tempo, de conquistar o nosso primeiro sonho da casa própria, era o sonho da minha esposa principalmente. Ela estava uma parte financiada, uma parte nós tínhamos dado de entrada, era uma casa simples, pequena, mas a gente estava vivendo um sonho. Tínhamos acabado de pintar a casa, os meninos estavam lá, a gente estava curtindo aquela primeira casa do nosso casamento, aquela vitória de ter uma casa própria. Eu falei, Senhor, eu já ofertei carros, os carros que eu tinha não era de tanto valor, mas para mim era natural, eu já tinha ofertado alguns e ficado a pé. Eu falei, é o carro de novo? O Senhor falou, o que é de maior valor? Claro, eu sabia que era a casa. Eu falei, Senhor, mas a casa não tem nem 2 anos, eu acho. Senhor, é recente, o Senhor vai fazer isso mesmo? Está quase negociando com Deus. O Senhor tem certeza disso? O Senhor falou, dê no altar o que você tem de mais valor. Repeti essa voz. Falei, por mim tudo bem, mas o Senhor vai ter que falar com a minha esposa, a casa é dela. E quando eu cheguei daquele monte, fui compartilhar com ela, o coração dela estava tão aberto, ela já sabia que era isso que Deus ia pedir de nós. E naquele domingo, nós juntos pegamos a chave da casa, sem ninguém saber, fomos à hora da oferta, qual vocês tiveram, colocamos no altar a chave, e naquele dia eu contei para a igreja, irmãos, eu estou hoje ofertando a minha casa para esse alvo do novo tempo da gente ter o local próprio. E a igreja aplaudiu, vibrou, mas o nosso coração estava em dor por aquela entrega. Mas amados, passado poucos dias, tudo mudou, o ciclo estava aberto, porque todas as vezes na Bíblia que você vê Deus mudando um ciclo, houve uma oferta no altar e um sacrifício. Quando Deus muda ciclos de alianças, Ele libera uma oferta. A oferta é a parte física, material, clara, vista, quando algo Deus está recolhendo e tomando para si, mudando estações. É só você estudar todo o Velho Testamento e todo o Novo. Quando Cristo veio, Ele dividiu a história, como antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele é a oferta perfeita do Pai.
Meu amado, a sua oferta libera o novo de Deus. Ele prometeu, se você coloca a oferta, aquela oferta é a matéria-prima para o seu milagre, porque dela eu vou liberar uma colheita. Essa era a minha certeza. Mas eu tinha muito receio com isso, de ensinar esses valores. Eu era muito tímido. Talvez eu explorei pouco essa experiência nossa. Mas, amados, passado poucos dias, de uma maneira sobrenatural, o lugar que a gente nunca tinha visto, Deus descancarou na nossa frente aquele terreno de mais de 2.000 metros quadrados. Era muito mais do que a gente sonhava. Deus nos deu aquele lugar de maneira sobrenatural. E daquela casa até hoje, eu posso te contar milagres financeiros, um atrás do outro. Não para, é uma cachoeira de milagre na nossa vida e na vida da igreja, porque não parou. Aleluia. Deus fez coisas tão maravilhosas daquela casa. Nós tínhamos passado na casa que nós achávamos mais bonita e maior em tamanho de um bairro que a gente queria morar. E nós chegamos à porta daquela casa com palmeira grandiosa e ficamos rindo, dizendo, que dia, quando que a gente pode imaginar morando numa casa como essa? Você acredita que Deus nos fez morar naquele lugar por algum tempo? Para mostrar para nós que para Ele nada é impossível. Depois nós tínhamos um sonho, quando fomos implantar a igreja em outras cidades, de morar num condomínio fechado. Deus nos colocou naquele condomínio fechado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira tão sobrenatural, em termos de provisão, e eu glorifico a Deus, porque naquele momento chave, que Deus estava mudando um ciclo, eu coloquei um sacrifício no altar, que vai falar para sempre na minha história, na história da minha esposa e na história dos nossos filhos. Está na Bíblia. O livro de Hebreus começa na galeria dos heróis da fé, não com o herói que matou gigantes, não com o herói que destruiu reinos, não com o herói que afugentou tropas, não com um grande guerreiro. O primeiro herói da fé, da galeria de Hebreus 11, não fez nada, a não ser colocar uma oferta de sacrifício no altar. E a Bíblia diz lá em Hebreus, que a oferta de Abel ainda fala. Meu amado, eu queria que você entendesse que esse é um momento profético, de nós levantarmos uma oferta, para essa mudança de ciclo real, que já aconteceu no mundo natural, e que está acontecendo no mundo espiritual. E eu quero profetizar, que Deus está mudando a sua vida de fases também, que a sua oferta vai determinar um novo nível de unção e governo, de alcance e de milagres na sua vida. Depois dessa experiência eu tive tanta fé, porque é uma área que o diabo tanto pega pesado, ataca os pastores, ataca a igreja, porque ele não quer que você experimente as promessas de provisão desse Deus que é fiel e faz milagres. Você crê que Ele é fiel e faz milagres? Você crê que você tem o Jeová Jireh? Então fala, eu tenho Deus de toda a provisão. Há 2 anos atrás, nós começamos, há alguns anos, a fazer conferência de finanças, e há 3 anos, nós fizemos uma conferência e levamos um pastor amigo, e o apóstolo Cristiano Neto, ele ministrou para a igreja uma oferta tão ousada, que eu nunca tinha ouvido falar, que nós nunca tínhamos experimentado. Ele nos desafiou a entregar um sacrifício representando o cordeiro na Bíblia. Depois de uma grande explicação bíblica maravilhosa, ele falou, isso é um ato de fé, um ato profético, se o Espírito Santo falar com você. E naquela manhã de domingo ele falou, quanto custa um cordeiro? Aí um irmão lá, fazendeiro, falou, olha, custa em torno de R$1.400. Era mais ou menos esse valor há 3 a 4 anos atrás. Ele falou, então, se você se sentir tocado pelo Senhor, nessa manhã, traga a sua oferta de cordeiro no altar, simbolizando aquilo que Israel tantas vezes deu ao Senhor. Esse símbolo bíblico de entrega, de oferta, é o seu Isaac nesse altar. Irmãos, eu fiquei temeroso, porque a gente nunca tinha vivido isso na igreja, um desafio assim. Já estava preocupado com a ala crítica, com a ala dos fariseus, com a ala dos saduceus, entendeu? Só tem isso lá em Campo Belo, eu sei que aqui não tem. Todo mundo aqui é só um coração, mas lá tem. E eu falei, eu vou apanhar demais. Mas o Senhor falou comigo, isso é um mover, entra nessa. E eu fui o primeiro, eu e minha esposa pegamos a nossa oferta de cordeiro, fomos lá, e Ele começou a liberar palavras proféticas sobre nós. E muitos irmãos foram tocados, irmãos que nunca creram, nunca deram ofertas de ousadia, e nunca entenderam o que é uma oferta de sacrifício. Está na Bíblia.
A Bíblia diz em Hebreus 13 que por meio de Jesus oferecemos sacrifícios de louvor. Sacrifício continua, meu irmão. Às vezes a sua oferta é só gratidão, é aquela oferta que sobra, não custa algo para você, mas uma oferta que vai ficar marcada é do alto preço. É aquela oferta de Davi no final do livro de Samuel, quando ele tinha tudo de graça que Araúna deu para ele, e ele entendeu dizendo: eu não vou entregar uma oferta que não me custe nada. Tem que ter valor. E aquela oferta de Davi mudou o ciclo da peste em Israel, porque chaves de mudança está na oferta. Toda oferta na Bíblia mudou um tempo, mudou uma estação. E a igreja foi desafiada, havia muitos irmãos. Amados, até hoje, nós não paramos de ouvir testemunhos daquele primeiro ato profético. Famílias, irmãos, que vieram e falaram: pastor, eu nunca fiz oferta assim, mas algo me moveu em fé. E eu posso te contar várias, irmãos, foi muitas para a glória de Jesus. Eu me lembro de um casal que criticava, muito duro, um povo às vezes muito avarento. A oferta dele era 5, 10 reais, mas ele falou: eu vou ofertar pela primeira vez R$ 1.400. Só que ele não tinha condições. O que ele fez? Parcelou no cartão, perder de vista, acho que 10, 12 vezes. E aí o apóstolo desafiou, falou: agora você vai escrever os seus sonhos, coisas que você almeja em Deus, e nós vamos orar por isso. Deu um papelzinho, e ele fez uma cartinha para Deus, e ele escreveu lá que ele queria uma casa, um carro novo, e tantas coisas. E quando ele mostrou para a esposa, ela falou: está faltando um sonho. Você colocou a casa nova, o carro, mas você não tem um sonho de ter um sítio? Você quer ter um rancho? Ele começou a rir, falou assim: abusado em você, hein? Já não serve só a casa e o carro? Não, coloca também uma moto aí também, vai ser bom, e coloca aí o rancho. Aí ele entrou na dança, colocou lá. Irmãos, aquele irmão não tinha palavras, porque foi na mesma semana. Ele me procurou dizendo: pastor, funciona, Deus é real, é maravilhoso. Sabe o que Deus fez essa semana comigo? Ele disse: Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu a moto, e Deus me deu um rancho de presente. Irmãos, sabe quando eu achei exagerado demais? Eu falei: meu irmão, isso aí não está muito forçado, tão pouco tempo. Eu falei: eu estou meio incrédulo. Ele falou: vai lá em casa para ver, faça uma janta. Chegou lá na casa que Deus deu para ele, foi lá na garagem: olha o carro que Deus me deu, pastor, olha aqui a moto, agora eu vou te levar no rancho que nós ganhamos. Eu falei: ganhou como? Nós ganhamos, alguém falou: eu vou dar um rancho para vocês. Eu falei para ele: meu amado, Deus parece que gosta de abusar mesmo, de fazer muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Meu irmão, eu quero profetizar que com a abundância e o crescimento dessa igreja, Deus quer ampliar a sua vida financeira também. Se você tiver um coração generoso para experimentar a abundância, eu queria hoje que você tivesse uma experiência de oferta com Deus, uma experiência que vai desatar algo na sua vida. E eu comecei a ser ousado nisso, porque eu vi como que vidas mudaram com isso. O irmão me falou ontem: pastor, já que você está tão abusado e desafiando a gente, eu estou fazendo tanto desafio com Deus, Deus está mudando a minha vida. São muitos testemunhos a cada semana, porque nós entramos num novo ciclo e numa nova dimensão de fé, na área da conquista e do avançar. Meu irmão, é algo que desatou a nossa visão, desatou e quebrou aquele espírito de miséria e escassez, porque a gente está sonhando grande, a gente está sonhando que Deus pode fazer muito além do que nós podemos imaginar. Você crê? Eu creio. E a sua oferta pode sair do seu bolso, mas nunca vai sair da sua história. E aí eu desafiei os irmãos no culto. O irmão falou assim: pastor, tinha um projeto lá, ele falou: eu quero ofertar tal valor. Falei: então amém, traz no altar. Ele falou assim: é que eu não tenho. Falei: mas como que você oferta o que você não tem? Está lá em 2 Coríntios 8, oferta segundo o que você tem. Ele falou: pastor, mas eu quero tanto ofertar, que o senhor falou aí, que Deus usa dando para o semeador. Eu falei: é verdade, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele dá semente ao que semeia. Você quer semear? Ele vai te dar semente. Eu orei com ele, falei: irmão, você crê que Deus te dá? Orei com ele aquele domingo. Durante a semana ele me liga e fala: pastor, chorando, sabe o que aconteceu, pastor? Mais um testemunho. Eu não me lembrava, eu não sabia que eu tinha uma causa na justiça de anos da minha família. Pastor, me ligaram, saiu, o dinheiro caiu na conta. Pastor, dá para eu pagar aquilo que eu fiz de desafio com Deus, e vai sobrar, e muito. Eu falei: Deus é fiel, Ele dá àquele que quer semear. Eu queria que você tivesse uma experiência sobrenatural,
de eu testemunhar para mim o ano que vem, daqui uma semana, pastor, sabe, naquele último domingo lá, Deus me levou para um novo ciclo na minha vida financeira. Deus me levou a entender que através de mim, Ele iria abençoar famílias e abençoar essa cidade, porque você é um agente de prosperidade, você é um agente que muda estações, você vai mudar a história da sua família, eu creio. Você também crê? Eu quero orar por você, fica de pé.